Hoje, então, dando sequência à nossa série de lives sobre música, eu trouxe essa música do YouTube que se chama 40. Então, o nome dessa música é um número. Em inglês, 40, nós lemos 40. Bom, como sempre, então, vamos fazer a leitura da música, falar um pouco sobre o vocabulário, possíveis significados. E eu vou trazer também mais uma coisa hoje, porque essa música foi inspirada em algo que já existe. Então, aqui a gente vai discutir também. Mas antes de falar sobre a referência dessa música, a inspiração, a gente vai falar sobre a música em si, que ela é bem curtinha, não tem muitas coisas diferentes e depois ainda repete no final. Bom, então começando, a introdução, aqui ele diz 2, 3, 4, 2, 3, 4. São os tempos da música, então é bem comum que antes de começar a tocar eles façam uma contagem. Bom, aí nós vamos para o verso 1, verse 1. I waited patiently for the Lord. He inclined and heard my cry. He brought me out of the pit, out of the miry clay. Depois, no pré-refrão, I will sing a new song. E ele diz isso 2 vezes. Bom, começando aqui pelo verso 1. I waited patiently for the Lord. Então, eu esperei pacientemente pelo Senhor. Lord, no sentido de ser o Senhor, Deus. He inclined and heard my cry. Ele se inclinou e ouviu o meu pedido, ouviu o meu choro. Literalmente, cry é choro, chorar. He brought me up out of the pit. Então, ele me tirou do abismo. Pit é literalmente é um buraco. Um buraco no chão. Então, a gente pode falar, para ficar um pouco mais bonito, talvez, mas para fazer um pouco mais de sentido em português, dá para entender pit como esse abismo, né? Mas originalmente é um buraco. Lembra, agora fazendo um parênteses, lembra na Fórmula 1, por exemplo, que tem o pit stop? Então, é uma parada no pit. O pit é esse lugar que fica fora da pista, é um pouco mais rebaixado, então esse lugar do lado de fora da pista. Só para fazer uma ligação que eu lembrei aqui. Mas, enfim, saindo um pouco da música. Agora, ele termina esse primeiro verso dizendo He brought me up out of the pit, out of the miry clay. Então, para fora do lamaçal. Ele me tirou do abismo e do lamaçal. Bom, miry seria algo que é barrento, né? Então, literalmente seria consisting of deep, wet, sticky earth that is difficult to move through. Em português ficaria algo como, né, um barro, um barrento, um lamaçal. E esse clay aqui é argila. Então, juntando essas duas palavras, a gente pensa em algo que seja, que lembra barro, que seja muito difícil de se movimentar e que deixe a pessoa suja, esse tipo de solo. Então, aqui nesse primeiro verso, ele diz que ele estava nessa situação, numa situação difícil, mas ele esperou pacientemente e ele foi tirado dessa situação. Então, por causa disso, agora a gente tem o pré-refrão. I will sing a new song. Eu vou cantar uma nova canção. Então, aqui, é como se fosse algo mais positivo. Bom, eu acredito que tem uma novidade, uma vida nova, porque eu estava de um jeito, agora estou de outro. Então, eu vou cantar algo que seja, enfim, uma canção de felicidade, de glória, nesse sentido. Depois, o refrão. How long to sing this song? How long, how long, how long, how long to sing this song? Esse refrão aqui, ele não tem muitas palavras novas, mas a pergunta que ele está fazendo aqui é quanto tempo? Ou até quando? Mas quanto tempo até cantar essa canção? Quanto tempo vai demorar para a gente cantar essa canção? Porque aqui ele está
com esperança, né, de ser algo, enfim, com esperanças. E aqui ele pergunta, quanto tempo até essa vida nova? Então, quanto tempo a gente vai precisar esperar ainda? Depois a gente tem mais o verso 2, e aí volta aqui de novo para o pré-refrão e o refrão que é exatamente igual. Então, no verse 2, You set my feet upon a rock and made my footsteps firm. Many will see and fear. Então, you set my feet, você firmou os meus pés sobre a rocha. Rock é uma pedra, uma rocha. Então, ele estava nesse lugar que era lamacento e agora ele está num lugar que é firme. Veja, né, a diferença de contexto. O que mais? Muitos verão e temerão. Esse will aqui indica futuro. Então, o futuro simples em inglês é muito simples de ser criado, porque você só coloca o will, que indica o futuro e é igual para todas as pessoas, e em seguida o verbo principal. Então, é só isso para fazer futuro, né? E aqui esse many indica que são muitos, e muitos no sentido contável, porque em inglês nós temos alguns substantivos que são contáveis e outros que são incontáveis. Então, o many é usado para quando dá para contar, né? 1, 2, 3, 4. E, no caso aqui, está substituindo essa ideia de pessoas. Então, many people will see and fear. Mas como a gente está falando de pessoas, dizer só o many já é suficiente, tá? Então, muitos, e já fica implícito que está falando de pessoas. Então, muitas pessoas verão e vão temer. Bom, essa é a música. Ela é bem simples, bem rápida e bem fácil de cantar. E como eu comentei antes, ela foi inspirada em algo que já existe, no caso, isso. E dá pra ver que enfim, pelas referências aqui. Deixa eu colocar aqui. O título se chama 40. E aqui nós temos, né, no próprio título, a referência do que foi a inspiração, qual é a base para essa música, que é o Salmo 40. Psalm 40. Em inglês, quando nós temos essa junção aqui do PS, esse P é mudo. Então, por exemplo, psychology, psychologist, é tudo com o P mudo. A gente fala direto só o S. Tá? Isso acontece também com outros encontros vocálicos, aliás, consonantais, porque são 2 consoantes. Por exemplo, vou dar um outro exemplo desse tipo de encontro consonantal em que a primeira letra muda. Por exemplo, KN. Aí nós temos ni, que é joelho, KNEE. Outro exemplo é kneel, que é ajoelhar, aí tem mais o L no final. Ou knight, que é cavaleiro, é aquele que usa a armadura, né? Knight, que daí é KNIGHT. Enfim, são algumas características do inglês, tá? Então, quando você vê KN ou PS, né, o K é mudo, o P é mudo também. Então, aqui nós temos o Psalm 40, for the Director of Music of David, a Psalm. Então, isso aqui eu tirei dessa versão que é New International Version. E esse salmo aqui tem 17 versos. 17 verses. Eu não trouxe todos aqui, eu trouxe apenas os que inspiraram essa música, que no caso são o salmo, o versículo 1, 2 e 3. 1, 2, 3. E aí vocês podem ver que as palavras não são exatamente iguais, e também não está exatamente na mesma ordem, mas
mais ou menos a inspiração para essa música. Porque, por exemplo, nessa versão aqui tem I waited patiently for the Lord, igual aqui a primeira. Depois ele diz na música He inclined, e aqui no Salmo tem He turned. Enfim, o sentido é a mesma coisa, ele se inclinou, ele se virou, né? Mas a palavra é um pouquinho diferente. O que mais? Aqui também, né? Quando ele me tirou do lamaçal, me tirou da lama, também tá um pouquinho diferente. Aqui ele fala slimy pit, depois out of the mud and mire. E aqui na música nós temos out of the pit, miry, clay, mas a ideia é a mesma. Então eu trouxe isso aqui que é para mostrar de onde surgiu essa música, porque isso acontece muitas vezes com música, com filme, com outros livros, né, de o autor se inspirar em algo que já existe, em algo que seja mais ou menos popular, mas algo que já existe. E pra gente poder ver também que talvez seja interessante procurar a raiz da música, né? A inspiração da música. Bom, pra gente terminar aqui então, eu só queria dizer mais uma coisa, que apesar dessa música ter sido inspirada nesse salmo, o U2 não é considerado uma banda gospel, assim, dos mais tradicionais. Eles tiveram várias músicas inspiradas por temas religiosos, mas de um modo geral não é uma banda que é gospel, que é só sobre isso. Mas, enfim, essa era a música de hoje. Então, semana que vem nós vamos fazer uma leitura de um conto da Agatha Christie. Então, essa semana nós fizemos série de lives sobre música, inglês com música. Semana que vem nós vamos ter a semana de inglês com literatura. Então, nós vamos ler um conto inteiro da Agatha e nesse mesmo estilo. Então, fazendo alguns comentários sobre vocabulário ou sobre a gramática, tá? Então, vejo você semana que vem. Até mais. Bye, bye!